tudo bem com vocês? Todos sejam bem-vindos, mais uma live. Muito bem, muito boa noite. Tudo bem com E vocês aí? aí, Mário? Eu só ligar as Tudo luzes bem? direitinho aqui. Vamos lá, vou botar meu fone aqui, ó. E já vamos começar então, hein? Bora Vamos lá. começar. Tô meio torto ainda aqui, que eu não arrumei ainda o direitinho aqui, como deveria. Peraí, deixa eu arrumar aqui. Gente, Enquanto o pessoal vai entrando, antes, né? antes de tudo, se apresenta pra gente aí, Mário. Fala um Já vou me pouquinho da sua... apresentar. Deixa eu só ligar aqui as coisas aqui, ó. Rapidinho, para ficar mais claro aqui. Ligar meus pereco-teco aí. Mas a galera vai entrar ainda, tem tempo pessoal, né? Mas peraí, eu já vou me apresentar, com certeza. Só Boa tentar noite, ligar Pedro. direitinho aqui agora meu fone de ouvido. Não sei por que não tá ligando. Acho que agora vai. Ai, vamos lá. Alô, tá ouvindo aí? Tô ouvindo. Beleza, agora ficou melhor com o fone de ouvido. Vamos lá. Será que já posso começar a falar, Diego? Ou você acha que o pessoal vai começar a entrar ainda? Bom, Não, independentemente disso. vai se apresentando primeiro pro pessoal. Sim. Fala um pouquinho da sua carreira, fala um pouquinho da sua visão de vida, de filosofia de vida em relação também com a nossa profissão. E qual é o seu intuito na sua carreira, qual que é o seu objetivo. E fala um pouco da história da sua carreira, da sua vida, tudo. Então, beleza. Você Enquanto a foi... galera tá entrando, né? Deixa eu só Aham. falar uma coisinha pro pessoal. Ó, galerinha, hoje nós vamos falar de prevenção de lesões na musculação. Um assunto que eu tenho certeza que é relevante para todos nós, tá? Então, o que acontece, ó? Aqui embaixo, em algum lugar, tem um aviãozinho, tá? Manda esse aviãozinho, tá? Essa live, para outras pessoas que você sabe que precisam também estar na live de hoje, tá? Precisam desse conhecimento, tá? Eu, modesta parte, tá? Separei um conteúdo muito especial para explicar para todos vocês, para falar para todos vocês. E a live de hoje Sensacional. está imperdível, tá bom? Bom, enfim, vamos lá, né? Como o professor Diego havia dito anteriormente, pediu para me apresentar um pouquinho. Então, para quem não me conhece, muito prazer. Eu sou o professor mestre Mara Sutsui, professor de Educação Física, especialista em Fisiologia do Exercício e Treinamento Desportivo, e também mestre em Ciências pela Universidade Federal de São Paulo, né, onde eu fiz uma das minhas pós-graduações e o meu mestrado também, tá bom? Que mais? Hoje eu sou professor universitário, né, escritor de 2 livros, o Guia Completo de Musculação, uma abordagem prática e científica, e o Manual de Cinesiologia prático e científico também. Além disso, eu sou proprietário da Itban Cursos, que tenho ajudado estudantes e profissionais de educação física no Brasil e no mundo inteiro a se capacitarem aí e entrarem no mercado de trabalho aí mais preparados. E hoje é uma grande honra estar com vocês, tá joia? Bom, eu acho que é isso, professor. Agora não sei se a gente espera um pouquinho mais, a galera entrar aí, né? Fica a teu critério. Vamos ver quem está na área. Não, tranquilo. Eu vou mandar aqui uns aviãozinhos aqui para o pessoal também, para os professores. Eu tirei os comentários aí, galera, para aparecer certinho o rosto do Mário e para não desviar também a nossa atenção, tirar o do foco. Mas tem uma caixinha de pergunta aqui que vocês podem colocar também as perguntas que vocês desejam. Mas vamos começar já. Daqui a pouco a galera já vai entrando também. Só deixa eu Então, mandar aqui para um uma galerinha pessoal. aí, né? Só uma outra pergunta, professor. Essa live vai ficar salva depois? Vai ficar salvo, vai ficar salvo. Beleza. Então tá jóia. Mesmo assim, tá? Só se eu baixar, pelo menos, né? Depois, se quiser deletar, não tem nenhum problema. Tá? Não, vai Bom, ficar salva. Esse projeto, Mário, que eu estou fazendo com vários profissionais. Semana que vem a gente vai ter o Bruno aqui com a gente, que ele fala sobre a questão da biomecânica da corrida. Na outra semana a gente vai ter um ortopedista falando sobre ligamento cruzado anterior. Então, isso aqui é um projeto, Mário, para entregar informações de melhor possível para a carreira de todos os profissionais. Então, tudo que a gente vai estar falando aqui, desde a primeira live lá que começou
com o Dr. João, a gente estava falando sobre o treinamento de musculação em relação pós-operatório de cirurgia plástica, como que seria todo esse trabalho. Está gravado. Se você tem dúvidas sobre esse tema, pode ir lá assistir. Semana passada eu falei com a Mariana, que é outra professora de educação física também. A gente falou sobre ortopedia, sobre a equipe multiprofissional. E hoje a gente está falando aqui com o Mário. Ele vai falar sobre a prevenção de lesão na musculação. É isso mesmo. Vamos lá então, Mário, vamos lá. Vamos começar então. com a pergunta de como prevenir a lesão no ombro na musculação. Isso aí expande muita informação, né, cara? Isso aí dá para, tipo assim, ficar... Só com esse tema dá para ficar, tipo, uma live inteira, né? Dá, mas a gente não vai ficar. Eu pretendo ficar mais ou menos 1 hora, né, com você aqui, conosco, na verdade, com toda a turma que está aqui, né? E, de repente, a gente mata esse tema em uns 15 minutos, mais ou menos, né? E depois, no final, eu gostaria de responder algumas perguntas também, né? Bom, a primeira coisa que eu gostaria de falar aqui, né? Você que estuda bastante a biomecânica, a cinesiologia do corpo humano também, você deve saber, né, que a articulação do ombro, né, é uma das articulações mais instáveis, se não a mais instável do corpo humano, né? Isso porque apenas 1/3 da cabeça do húmero está em contato com a escápula, né? Então, nós temos aí 2/3 da cabeça, na verdade, do húmero, sendo sustentado por estruturas moles, como um músculo, por exemplo, né? Então, é uma articulação que promove um grande grau de liberdade, e etc e tal, tem uma grande mobilidade, mas é um tanto quanto frágil, né? Eu separei alguns slides aqui para mostrar para vocês, né? E quer ver, ó, montei alguns slides aqui. Então essa live de hoje vai ter slides, tá? Deixa eu pegar uma caneta aqui, né? Então, sensacional. Então, o que acontece? Como vocês estão vendo aqui, pessoal, tá? Nós temos a articulação do ombro como um todo, tá? E aí nós temos aqui a cabeça do húmero, tá? Nós temos aqui a cavidade glenoide e o acrômio aqui em cima. Eu quero que vocês percebam, né, que só essa parte aqui, ou seja, cerca de 1/3 da cabeça do húmero está em contato com estruturas rígidas como ossos. Toda a outra parte, né, do húmero é sustentado, então, por estruturas moles, como, por exemplo, os músculos. O principal deles certamente é o manguito rotador, né? E nós temos também aí, né, alguns ligamentos presentes aí que fazem um importante papel aí na estabilização do ombro como um todo. Por isso, né, toda vez que a gente vai treinar musculação e falar sobre esse assunto, né, preservar a articulação do ombro é sempre bastante importante. E uma informação, uma dúvida que recai muito corriqueiramente, né, entre os profissionais de educação física é o seguinte: pec deck, tá? Pec deck. Será que ele realmente é um exercício legal para o ombro? Será que é um exercício bacana ou será que ele pode machucar o ombro? E se é que ele pode machucar o ombro, será que existe alguma forma da gente prevenir? Bom, eu não sei aí em Mato Grosso do Sul, né? Mato Grosso do Sul que você tá, não é? Sim, Campo Grande, pô. Você deu aula aqui. Dei a aula, claro. É que na verdade eu só não me lembrava se você era do Mato Grosso ou Mato Grosso do Sul. Porque vai falar que vocês aí são do Mato Grosso para ver o que acontece. Eu já tô ligado. Só para não confundir, então é Mato Grosso do Sul. É lógico, né? E cadê o tererê? Não tem tererê? Tereré, Mário. Tereré, foi o que eu disse. Faltou aí. Bom, brincadeiras à parte, né? O que eu gostaria de perguntar é o seguinte: como é que vocês chamam esse exercício aí em Campo Grande, aí no Mato Grosso do Sul? Porque assim, aqui em São Paulo nós chamamos de pec deck, mas aqui do lado, já no Rio de Janeiro, muitos profissionais chamam esse exercício de voador. Aí chama de back deck mesmo? Aqui, na verdade, pec deck a gente chama mais o aparelho. O voador também, o aparelho também, né? Não o nome do exercício em si. Na verdade, os dois. A gente chama os dois. Tanto o voador como o pec deck. Porque a gente utiliza esses dois. Conhece como voador, entendeu? Já no Rio Nossa, de Janeiro, aqui predominantemente é voador. Aqui é predominantemente voador. Se você for aqui do lado, no estado do lado, que é o Rio de Janeiro, você fala pec deck e todo mundo fala, o quê? O que é isso? Ninguém sabe o que é. E tá aqui do lado, né? O carioca tem um sotaque totalmente diferente, uma cultura um pouco diferente da nossa também. Talvez de onde vem, inclusive, a nossa rivalidade. Bom, agora, entrando no assunto tecnicamente, eu quero que você perceba o seguinte, tá vendo? Essa posição de abdução do ombro, tá? Somada a uma rotação externa do ombro, ela é muito criticada no meio da biomecânica, tá? Alguns autores apontam que esse, inclusive, é um dos piores movimentos, por exemplo, para você fazer força, tá? Por quê?
Quando você faz a abdução do ombro e faz a rotação externa do ombro, você acaba, né, torcendo as estruturas moles ali do ombro, dentre essas estruturas, o manguito rotador, e isso tende a promover uma maior probabilidade, desculpa a redundância, tende a ocorrer uma maior probabilidade de ter alguma lesão ali, ou alguma torção, ou algum estresse excessivo na articulação do ombro. Deixa eu te perguntar uma coisa, por acaso você luta jiu-jitsu? Não, eu lutei muito tempo Muay Thai, né? Sou graduado em Muay Ah, Thai, mas mas tá, Jiu-Jitsu não. entendi. Entendi. Sabe por quê? Porque é o seguinte, a galera que está aí do outro lado, né, e que luta jiu-jitsu, né, muito provavelmente deve conhecer o golpe que eu vou mostrar agora, né? O nome do golpe é Americana, tá? Eu luto jiu-jitsu, sou faixa branca ainda, etc e tal, mas esse golpe a gente já aprende nas primeiras faixas, ó. O nome desse golpe aqui, tá? É Americana. Não sei se você já viu alguma vez aí, Diego, né? Mas o lance é o seguinte, para quem não está Sim, sim. entendendo nada, aqui é o seguinte, tá? O rapaz de kimono branco, que está por cima, está aplicando o golpe no rapaz de baixo, que está com kimono preto, tá? O objetivo principal deste golpe aqui é realizar uma torção na articulação do ombro, que por sua vez pode realizar inclusive uma luxação, uma lesão no ombro propriamente dito. Obviamente, né, que no esporte, né, a gente pega, né, o golpe, mas é claro que a gente não vai esmigalhar o ombro do indivíduo até ele quebrar, né? Geralmente o indivíduo ele vai bater antes de pedir para parar. Mas enfim, o que eu quero que você perceba aqui, Diego, e você também que está na sua casa aí, é que é o seguinte, ó, que a posição do pec deck, Diego, é a mesma posição do golpe americano. Sim, Tá sim. entendendo? Então o que acontece? Ó, de novo, eu vou voltar aqui para vocês darem uma olhada. Ó. Então essa é a posição, tá vendo? Do pec deck. É assim que a gente faz o pec deck ou voador aí, né? Como algumas pessoas costumam chamar, tá? Porém, olha só, né? O cara que está tomando o golpe de preto, ele está exatamente na mesma posição, tá? Então o que acontece? Quando você faz, né, o exercício de pec deck, tá? Você acaba então, né, fazendo uma rotação externa de ombro junto com uma abdução. No golpe de jiu-jitsu, né, o objetivo seria fazer isso aqui, ó essa torção para trás. Quando você está com a mão, né, a mão e o antebraço também, né, apoiado nessa posição, se você for parar para pensar, tá, a máquina, esse pec deck, ele tende a forçar também essa rotação externa, entendeu? Então, assim, né, os japoneses lá atrás já tinham, né, na mente que essa era uma posição frágil para o ombro, já uma posição frágil, e usavam isso como golpe, né, há muito tempo, né? Agora, né, nos últimos tempos, a biomecânica tem criticado essa posição para fazer exercícios, né, de ombro, né, ombro, peitorais, como um todo. Então, o que acontece, né? Baseado nisso, né, não sei se você conhece esse estudo que eu vou te mostrar aqui, ó, esse estudo de 2016, tá? Ele tentou, inclusive, exatamente comparar, por exemplo, né, se existia realmente a necessidade de você fazer o pec deck, né, com a rotação externa de ombro, tá? Então, o que eles fizeram nesse estudo aqui, que daqui a pouco eu vou mostrar os resultados, tá? Bom, baseado no argumento, né, que eu falei anteriormente, que a posição de abdução e rotação externa de ombro poderia, em tese, aumentar a probabilidade de machucar, né? Eles compararam a atividade eletromiográfica do músculo peitoral e do músculo deltoide, por exemplo, no exercício pec deck em duas posições diferentes, tá? Uma das posições em abdução e rotação externa e na outra, né, opção apenas com abdução, ó, mas não com rotação externa, entendeu? E o que eles queriam saber? Deixa eu só tomar um gole d'água enquanto isso. Eles queriam saber o seguinte, tá? Bom, é sabido, né, que a posição de abdução com rotação externa pode, em tese, aí, machucar mais o ombro. Então, será que tem necessidade de fazer a rotação externa do ombro, tá? Então, eles fizeram o seguinte, compararam a atividade eletromiográfica do exercício pec deck, né, como o modelo aí bonitão está mostrando, tá? Com abdução, né, e rotação externa de ombro, tudo bem? Posição inicial seria essa, né? E a posição final seria essa daqui, tá? Compararam este modelo aqui com este outro modelo aqui, tá vendo? Ó? Eu quero que vocês reparem, tá, na diferença, tá? Que neste segundo modelo, nessa segunda opção, apesar de existir a abdução do ombro, não existe a rotação externa do ombro, tá vendo? Não existe rotação externa.
Então, eles queriam saber o seguinte, tá? Bom, a atividade eletromiográfica não é o único parâmetro que nós temos aqui para avaliar se um exercício é bom, mas é um dos parâmetros que a gente tem, um dos principais parâmetros que a gente tem. Agora, tá? Será que realmente tem necessidade de eu não só fazer a abdução, mas fazer a rotação externa também? Será que muda a atividade eletromiográfica? Muito bem. Comparando os resultados, olha só que interessante o que eles conseguiram encontrar. Olha só, vou mostrar para vocês aqui, ó. Não existe, tá, diferença significante na rotação externa, fazendo rotação externa ou não, né, da articulação do ombro, tá? Então, o que acontece? Olha só que interessante, tá? Por que você colocaria em tese, né, o seu aluno, por exemplo, em situação de maior risco, tá? Sendo que a atividade eletromiográfica, tá, do peitoral e do deltoide anterior, ela é a mesma. Não existe diferença significante, tá, para ativação muscular, fazendo rotação externa ou não, tá? Então, o que os pesquisadores concluíram aqui, e eu concordo plenamente com eles, tá? Quando vocês forem passar PEC-10 para os alunos de vocês, tá, não utilizem a rotação externa, tudo bem? Por quê? Vamos lá. Não posso fazer um terrorismo biomecânico porque isso é absolutamente antiético, né? Eu não posso chegar aqui e falar assim, não faz rotação externa de ombro que vai acabar com o seu ombro. Não vai, cara, tá? Tem gente que vai fazer pec deck com rotação externa de ombro a vida inteira e nunca vai ter problema nenhum. Só que o lance é o seguinte, algumas pessoas, né? Vamos falar da individualidade biológica. Algumas pessoas têm maior mobilidade de ombro, outras pessoas têm menor mobilidade de ombro. Outra coisa, né? Existe o que a gente chama de funcionalidade do ombro, que diz respeito à elasticidade das estruturas que estão ali, né? Como os músculos, por exemplo. E existe também o que nós chamamos, né, de estrutura que a gente não consegue mutar, certo? Na articulação do ombro, por exemplo, né? Existem 3 tipos de acrômio que eu vou mostrar. Não vou mostrar daqui a pouco, não. Vou mostrar agora. Mostrar. Isso aí interfere muito, né? Muito ainda, mais ainda, né? Claro, vamos lá, vamos mostrar para vocês aqui. Então, ó, esse estudo aqui, né, tem essas imagens, é de Silva e colaboradores, né, que foi publicado em 2014, né, não foi ele que encontrou isso, mas essas imagens são bem legais a gente conseguir estudar, analisar, tá? Então, o que eu quero que vocês percebam aqui, tá? Como vocês devem perceber, isso aqui é o acrômio, tá, pessoal? Ou seja, é o teto do ombro, é a parte de cima do ombro. Agora, eu quero que vocês percebam, tá, que existem pelo menos 3 tipos diferentes de acrômio, tá? Um acrômio que ele é plano, tá, desse jeito, mais aberto, tá vendo o espaço subacromial, né? Ele é grande, ó, bem grande, tá vendo? Existe um ombro, né, que é chamado de curvo, tudo bem? Um acrômio chamado de curvo, ele é um pouco mais fechado e tem um espaço subacromial menor, né? E tem esse outro aqui que é chamado de ganchoso, né? Onde, na verdade, o espaço subacromial é bem reduzido se comparado aos anteriores, tá vendo? Ele é bem curvo mesmo, né? E aí essa pessoa, ela tende a ter uma mobilidade de ombro, né, menor se comparado às demais, tá? Então, o que acontece? Muito provavelmente, se o seu aluno tiver esse tipo de ombro aqui, tá vendo? Plano, mesmo se ele fizer o PEC-10, né, aqui com abdução e rotação externa, muito provavelmente ele não vai ter problemas, né, ao longo dos anos. Porém, esse cara aqui provavelmente vai. E não vai demorar muito não para ele ter, entendeu? Então, o lance é o seguinte, né, a maior parte de nós, tá, não pedimos, né, nenhum exame de radiografia pro aluno. E para ser bem sincero, eu acho que não tem necessidade exatamente, né, no dia a dia, no cotidiano do personal trainer, solicitar, por exemplo, um exame de raio-x para verificar exatamente esses tipos de acrômio. Agora, se nós já sabemos, tá, que, né, a posição de abdução com rotação externa tende a torcer mais as articulações e exigir mais a flexibilidade do ombro, para que arriscar, entendeu? Se fazer, então, o exercício de backpack deck, né, também conhecido como exercício de voador, tá, desta forma, tá, sem fazer rotação externa de ombro, se a ativação do peitoral maior e do deltoide anterior não muda, se não tem diferença, não arrisquem, tá, fazendo, então, este outro exercício aqui, ó, tudo bem? O back deck, então, como um apoio, tá? Sabe aquele apoio que tá lá em cima da mão aqui, ó? Esquece, a partir de hoje, tá? Na minha opinião, ele só vai servir de enfeite para você, tá? Eu, sinceramente, não colocaria, tá? Existe um outro aparelho, né,
que aqui em São Paulo nós chamamos de crucifixo máquina. Né? O crucifixo máquina, ele não tem a rotação externa, né? Ele tem a abdução aqui, mas não tem a rotação externa. Ele pode ser uma opção também, né? Bem adaptado. Para, de repente, substituir. Então, essa é a primeira dica que eu dou para vocês, mas eu não paro por aí. O que eu gostaria de saber se agora, se você, Diego, tem alguma pergunta, ou se a gente puxa alguma pergunta do público agora ou deixa para o final. Então, isso vale também, né, Mário, para o desenvolvimento atrás, porque você está em rotação externa também, há uma tendência de ter uma artrocinemática da cabeça do ombro deslizando para frente por conta dessa posição, né? Também a puxada atrás, então são movimentos bem semelhantes que interferem bastante nessa exigência dessa estabilidade, né? Ainda mais se as pessoas não têm ali uma musculatura da cintura escapular de uma maneira bem trabalhada, como o serrátil anterior, trapézio inferior, que ajuda a rotação superior para poder dar o espaço sobreacomial, quando essas musculaturas estão fracas, dificulta essa rotação superior quando você ergue o braço, aí piora mais ainda a condição. E muita gente, né, Mário, tem a musculatura do manguito, quando você vai fazer uma avaliação, a musculatura do manguito fraca, um desequilíbrio, peitoral encurtado, grande dorsal encurtado, vai erguer o ombro aqui, cara, exige pra caramba. Então, a tendência de ocorrer esse slide, essa luxação é gigantesca. Ó, tem duas perguntas aqui. Ó, só elogiar o professor Mário, top livro, manual de musculação. Olha, fazendo aí, ó, propaganda do seu livro aí. Que bom, obrigado. Obrigado. Agradeço. Uma outra pergunta aqui, ô Mário. Em relação ao supino, o que você poderia falar para a gente para dar mais conforto articular? Porque a gente vê bastante as pessoas comentarem muito do voador, né? Que é um assunto muito sempre discutido. Você deixou bem claro aí o que acontece em relação ao posicionamento, colocou o estudo e explanou bem a situação. O que você pode falar em relação ao supino? Porque tem algumas pessoas que a gente percebe ao longo da carreira que tem dificuldade de fazer o supino, né? Principalmente, às vezes, vai tirar o peso, já sente um incômodo. Eu tô falando supino com a barra, tá? Porque são os exercícios supino reto na barra. São os exercícios que geralmente são mais discutidos, que mais tem ligação ali com dor no ombro. A puxada atrás, desenvolvimento, elevação, com a barra aqui, né? Como fala, o movimento de remada alta, né? Cada lugar fala um termo diferente, enfim. Esses exercícios são muito discutidos, né? E eu sempre falo muito em relação à tendência que ocorre da cabeça do ombro deslizar para frente. O que você pode falar para a gente em relação à amplitude, para dar conforto articular, uma pessoa faz ou não faz? O que você pode falar para a gente, Mário? Muito bem, né? O assunto do supino, propriamente dito, eu ia falar um pouco mais para frente, mas já respondendo essa pergunta, falando da articulação do ombro, propriamente dito, né? Esses dias, inclusive, fizeram uma pergunta na caixinha, né? Na minha caixinha lá do Instagram, perguntando exatamente a amplitude do supino, professor. O que eu tenho que fazer para preservar a articulação do ombro? Eu sinto dor e etc e tal. Vou te contar uma coisa, tá? Dessa vez não é terrorismo, não, mas eu realmente, é algo que eu vejo no cotidiano. Eu vejo muita gente errando naquilo que eu vou falar agora, tá? O que é, tá? Fazendo o supino reto, tá? Com a barra, tudo bem? Com o cotovelo na mesma altura ou até com a altura mais alta da articulação do ombro. Cara, isso aí acontece muito, principalmente leigo. Muito. Principalmente leigo, ou quando a carga tá leve demais, inclusive o cara tá começando agora e já começa errado já, né? Então, o cara faz muitas vezes supino, aqui ó, com o cotovelo acima da articulação do ombro, uma abdução maior do que 90 graus, ou até mesmo igual a 90 graus, né? Então, o que acontece, Diego? Nós sabemos, tá, que quanto maior é a abdução do ombro, tá? Quanto maior é a abdução do ombro, maior é a chance de impacto da cabeça do húmero com o acrômio, com o teto do ombro, tá? Então, o que acontece? Como eu falei para você anteriormente, né? Existem 3 tipos de acrômios. Se o cara tiver um acrômio mais aberto, mais flexível, provavelmente ele não vai ter o pinçamento da bursa e de outras estruturas ali. Entretanto, né, o professor de educação física ele não tem visão de raio-x e muitas vezes não pega o raio-x. Não estou criticando quem não pega o raio-x, porque eu também não peço. A única coisa que eu estou pedindo para você a única coisa que eu estou pedindo para você, na verdade, tá, é o seguinte, cara, tá? Se você sabe que é 90 graus, tá, de abdução ou mais,
existe uma maior tendência de pinçamento ali das estruturas do ombro, da bursa, por exemplo, para se arriscar, tá? Então, olha só, vamos olhar de novo, né, a anatomia da articulação do ombro aqui, para vocês entenderem especialmente a dica que eu vou dar na sequência. Então, vamos lá. Ó, então, nós temos aqui a anatomia, tá vendo? Da abdução do ombro. E eu quero que vocês percebam, né, que o húmero, ele está quase a 90 graus de abdução. Não está a 90 graus ainda, mas ele está quase a 90 graus, tá? Aqui em cima, tá, da cabeça do húmero, entre a cabeça do húmero e o acrômio, nós temos uma estrutura chamada bursa, que dentre as funções, né, uma das principais funções é exatamente prevenir esse impacto, né, entre essas duas estruturas. Então, o que acontece? Quanto maior for o grau de abdução, maior é o grau de pinçamento, tá, aqui da bursa, tá, ou até mesmo do manguito rotador, a estrutura que está em cima, tá? Então, o que acontece? Não é que você não pode fazer supino, entendeu? É que, na verdade, o lance é o seguinte, cara, não arrisca, tá? A abdução aqui, ó, a 90 graus, tudo bem? Esteja sempre com o cotovelo, ó, um pouco abaixo aqui da articulação do ombro, menos de 90 graus de abdução, exatamente para você prevenir esse pinçamento com a bursa, tá? Se o indivíduo tiver um acrômio ganchoso, a probabilidade, né, de existir um pinçamento e uma lesão a longo prazo, eu não vou dizer que é com certeza, mas tem uma boa probabilidade, tá bom? Pior que esse Mas detalhe aí, independentemente, ele já pode elimina um falar. monte de coisa já. Só esse detalhe aí já elimina um monte de coisa. Ah, sim, dentre elas, essa aqui. Você quer complementar alguma coisa, professor? Ó, o que eu vejo bastante também, Mário, pessoas que não têm o subescapular forte, pessoas que não têm uma consciência corporal boa, ou falta também de informação ali que algum professor que deve estar orientando, ou alguém ali do lado que esteja constantemente sinalizando o que a pessoa precisa fazer. Porque, por exemplo, tem muitas pessoas que seguem a metodologia de treinamento, de querer estimular o serrátil na fase positiva. Eu discordo muito, a não ser que você esteja trabalhando especificamente para serrátil, eu estou treinando peito, eu foco no peitoral. Então, na maioria dos meus alunos, eu mantenho a escápula 100% fechada, principalmente na fase negativa, e dependendo dessa pessoa ter histórico de lesão ou não, ou se já teve um desconforto, eu desço até a linha do corpo, para que na descida não ocorrer esse slide anterior, porque não tem um subescapular forte, né? Tem um peitoral muito encurtado, enfim. Aí acaba prejudicando ali na estabilização da articulação glandular. Porque como essa pessoa não tem um subescapular segurando, a tendência é deslizar. Redondo menor, enfim, espinhoso, essas musculaturas estão muito encurtadas, há uma tendência de fazer o slide. Isso acaba podendo desgastar ali as estruturas daquela região, e não especificamente só pensando na região ali do supraespinhoso, na bursa acromial. E também questão também dessa artrocineite, desse deslizamento. Então não tem uma receita de bolo, na minha opinião, Mário. Eu sempre falo, eu vejo assim, eu olho o aluno ali atrás do supino, como que tá ocorrendo essa artrocinemática dessa cabeça do ombro? Ela tá deslizando para frente? Porque tem gente que na hora que desce, há uma tendência de fazer isso aqui, entendeu? Não consegue manter a cabeça do ombro centralizada na cavidade glenoidal. Isso prejudica o fortalecimento do manguito, né? Porque quando você mantém ali ela isometricamente ali trabalhando naquela posição, na verdade não é isométrica, né? Mas centralizado especificamente, você vai fortalecendo, vai melhorando a relação força-comprimento do subescapular, aumentando o alongamento do redondo menor infraespinhoso, conforme o aluno vai sentindo segurança, não tá com desconforto, porque eu trabalho muito com lesão, né? Pessoas que já teve histórico de dor de ombro, aí você vai aumentando essa amplitude, porque essa abdução horizontal, segundo o Capanja, até 30 graus depois de zero, né? Então a gente consegue descer, ter essa liberdade, mas não são todos os alunos que descem a barra até o peito, não tem uma receita de bolo. Então esses detalhes também, somado, faz uma diferença muito grande. Com certeza, né? E você falou agora de manter as escápulas aduzidas, na verdade, né? Na hora do supino. Eu não vou me lembrar agora, né? O autor e o ano, eu li recentemente, né? Esse estudo, que eu não conheci, inclusive, achei muito legal. E existe também, né? Uma questão de performance, no que diz respeito à adução das escápulas na hora de fazer o supino pesado, principalmente, né? As pessoas que fazem a adução da escápula, né? Mostrado nesse estudo, por exemplo, que ela tem uma melhor estabilidade,
tá? Articulação Sim. do ombro, de modo geral, da escápula, a cintura escapular, obviamente, tá? E além disso, ela acaba aumentando o comprimento do músculo peitoral, entendeu? Exato, a E relação força-comprimento. exato, Sensacional. exato. Isso acaba aumentando, né, ali o ciclo alongamento e encurtamento, né? E isso acaba Sim. aumentando a força elástica, né, do músculo. Então, existe, é claro, né, o apelo no que diz respeito ali à prevenção de lesões, etc. e tal, o slide que você comentou, né? Mas existe também a performance, propriamente dita, que também pode ser citada. Duas Certo? coisas que se beneficia, né? É que você melhora até aumento de sarcômeros em séries, além de sarcômeros em paralelo, né? Você Sim. consegue aumentar o tamanho do ventre muscular do peitoral quando você trabalha com ele numa posição mais alongada e ainda preserva mais a articulação do ombro. Isso eu acho bacana pra caramba. Você queria abordar mais algum assunto sobre ombro, Mário? Cara, Falar o alguma ombro é coisa? gigante. Querer eu quero, né? Mas acho que dá, né? Acho que dá. Posso falar mais um? Pode, fica à Sabe vontade. você comentou já aqui de fazer o desenvolvimento frente ou trás, né? Eu concordo Aham. plenamente que não tem nenhuma necessidade de fazer o desenvolvimento trás, entendeu? Forçando O uma risco é rotação muito externa, grande. O risco é entendeu? muito grande. Ah, então, cara, se você pode fazer, por exemplo, ó, né, na frente, se é muito parecido, para que você vai correr o risco, né? Sim. Não faz sentido, não tem sentido, né? E Bom, mas mesmo sendo na pode frente, falar. muita gente erra ainda, né? Porque mesmo sendo na frente, muita gente puxa a rotação externa e faz no plano frontal, ao invés de fazer no plano da escápula. E não Sim, deixa a escápula estabilizada também. Tem muita sim, gente que ainda, mesmo jogando na frente, se machuca porque não consegue estabilizar o exercício da maneira correta. Principalmente se tem um sim. encurtamento grande de grande dorsal. Quando vai estender lá em cima, entra numa rotação interna e pinça. Agora, sabe que eu me lembrei, inclusive, né? Até separei o slide aqui para conversar com vocês sobre o seguinte, né? Cara, quando a galera vai fazer desenvolvimento, ou com a barra, ou com halteres, por exemplo, eu vejo ainda, infelizmente, muito professor dizendo o seguinte, ó, o movimento é só daqui para cima. É daqui para cima. Não pode descer. É só daqui para cima. Cara, isso não tem sentido. Sabe por que não tem sentido? Nós já não conversamos anteriormente, acho que vocês estão bem convencidos de que existe um maior risco de pinçamento, principalmente quando existe 90 graus de abdução ou mais. 90 graus de abdução ou menos, tá? Existe uma menor probabilidade de risco. Então, por que limitar só em cima? Entendeu? Sendo que você pode explorar o movimento todo, tá? Quando vocês forem fazer desculpa, desenvolvimento frente, tá? Explorem até embaixo, ó. Façam um movimento completo, tá? Não tem necessidade de você restringir o movimento, tá? Só de 90 graus para cima, tá? Façam um movimento completo, beleza? E se a pessoa tiver alguma predisposição aí, de repente, né, em machucar o ombro, de repente existe a possibilidade da gente explorar só a parte de baixo, inclusive, tá bom? Bom, Isso é quer verdade. Isso é complementar mais verdade alguma mesmo. coisa? É isso? Isso que você falou defendo bastante. Eu vejo assim que não existe muita receita de bolo, o Mário. Eu gosto de explorar a amplitude, descer ao máximo, subir ao máximo. E só que como eu trabalho com pessoas que têm lesão ou dor, às vezes o que acontece? É igual cadeira extensora, por exemplo, na cadeira extensora os estudos apontam ali, pessoas que têm dor patelofemoral, é de 90 a 45 graus ali quando a pessoa está no período sintomático, que está agudo, você tem que trabalhar naquela angulação. Mas às vezes o que acontece? Alguma coisa na anatomia dessa pessoa, nessa angulação sente dor. E acima de 45 ao completo, que é o que mais tem sobrecarga ali no tendão patelar, a pessoa se sente confortável. Só que é lógico, o estudo é predominância. Então, por exemplo, eu uso muito essa estratégia de jogar lá embaixo, até antes de chegar ao 90 graus, ficar aqui nesse curtinho, pessoas que estão meio que ali com sintomas ainda, tá com desconforto. Mas tem pessoas que também, Mário, eu jogo só aqui em cima, mas sem esticar tudo, porque é uma angulação de conforto. Não tem uma receita de bolo, mas eu sempre priorizo a amplitude completa de tudo. Só que às vezes a pessoa pode sentir um desconforto em uma determinada angulação. Aí eu faço no ângulo que ela sente conforto. Conforme o tempo vai passando, vai melhorando a relação
da capacidade em relação à demanda, o conforto articular, vai melhorando a questão de alongamento, mobilidade e fortalecimento, principalmente das musculaturas da cintura escapular, que é o que dá estabilização para a articulação glenomerular junto com o manguito rotador. Aí sim eu vou aumentando a amplitude gradativamente. Então, tipo assim, não vejo muito uma receita de bolo, mas eu sempre vou trabalhando e explanando desse jeito. É muito louco isso, porque, por exemplo, tem gente que engessa, né? Por exemplo, pô, tem uma meta-análise aqui, tem que ser nessa angulação. Mas o aluno tá sentindo dor nessa angulação, pô. Então você tem que ir conforme a necessidade daquele aluno no momento. Mas que as evidências nos mostram é que a gente tem que colocar primeiro para errar para menos naquilo ali, direcionar Com aquilo ali. certeza. Então, na verdade, como você mesmo falou, né, a gente tem que entender a anatomia, a cinesiologia, a biomecânica como um todo para conseguir entender como prescrever treinamento para as pessoas, né? Agora, existem algumas diretrizes, por exemplo, né, apontadas pela ciência, que acabam mostrando para a gente um caminho, de repente, que é mais seguro, né? Então, o que a gente pode fazer, na verdade, né, é ler e refletir a respeito desse assunto, né, para ver se faz sentido ou não, né? Ó, uma outra coisa polêmica para ombro aqui, outro exercício polêmico para ombro, tá? Esse aqui, ó, tá mostrando de assunto, que é a remada alta. Nossa, Aí, esse remada é, alta também? Remada alta, remada alta. que dificilmente alguém faz sem fazer careta, né? Ó. Olha lá, tá vendo? Rapaz, dá até medo esse cara, hein? Então, esse exercício ele é criticado, sabe por quê? Porque é o seguinte, faz a rotação novamente, tá? Então, ao invés da gente ter rotação externa aqui, tá? Muitas vezes a gente acaba tendo uma rotação interna de ombro, tá? Isso quando a pessoa deixa, inclusive, fazer rotação interna de ombro, tá bom? Então, o que acontece? Nós temos alguns acidentes anatômicos na cabeça do húmero, tá? Que eles são um tanto quanto salientes, né? Então, o que acontece? Toda vez que você faz a rotação externa ou interna, por exemplo, né, existe uma maior tendência ali de atrito entre essas estruturas, né? Então, muito se critica os exercícios para ombro com rotação externa ou com rotação interna. Agora, tá? O exercício de remada alta, ele não necessariamente precisa estar em rotação interna. Primeira coisa que eu quero falar para vocês, ó, tá vendo? Ele não necessariamente tem que estar em rotação externa. Ele pode estar em abdução, tá? Para começar a brincadeira. Segundo lugar, tá? Segundo lugar. Recentemente, deixa eu ver o ano, ó. Recentemente, não, desculpa, em 2011, eu achei que era 2021, 2011, saiu, né, um estudo aqui de bons pesquisadores, dentre eles nós temos o Brad Schoenfeld, muito provavelmente as pessoas do treinamento de força devem conhecer, né? É um artigo de opinião, tá? É um artigo de opinião, né? Mas opinião, obviamente, embasada, né? Embasada em algumas teorias, né? Anatômicas, biomecânicas e etc. e tal, tá? E eles acabaram concluindo, né? Que, na verdade, tá? O exercício de remada alta, que a propósito ele é muito criticado, tá? Ele não tem contraindicação, desde que ele seja realizado com uma abdução de até no máximo 90 graus, tá vendo? Tá? Outra coisa, eles não comentam aqui a respeito da rotação interna de ombro, tá? Mas, né, a gente pode perceber que o indivíduo ele não está em rotação interna de ombro, tá vendo? Senão, né, o ombro dele estaria assim, ó para baixo. Né? Sim. Estaria assim. Então, ele não está em rotação interna de ombro. Eu não recomendo que faça, tá, pessoal? Então, ó, olha só, né, nesse artigo de revisão, ele diz que é recomendado, você pode fazer, desde que até 90 graus de abdução. Por quê? Tá? Passando de 90 graus de abdução, essas fotos, inclusive, foram retiradas do artigo que eu estou citando para vocês, tá? Existe uma maior probabilidade de impacto do ombro, como eu falei anteriormente para vocês, e um pinçamento das estruturas do ombro, como, por exemplo, a bursa e o próprio manguito rotador. Então, não é um exercício proibido, tá bom? Desde que você faça com uma abdução de até 90 graus. Tudo bem, pessoal? Sensacional. Quer complementar, professor? Não, é praticamente isso aí. O que eu mais vejo mesmo nesse exercício é as pessoas passarem de 90 graus. Acontece. Até passar de 90 graus. Sem necessidade, né? Se a pessoa não tem histórico de lesão, nunca teve dor no ombro, eu vejo que dessa forma é 100% eficaz. Mas é uma coisa que eu tomo muito cuidado assim, que eu falo para meus alunos errar para menos, porque sempre, como a gente está focando aqui em prevenção de lesão, é o assunto que eu abordo, é o assunto que eu sou especialista, que eu trabalho com indivíduos esse público, esse nicho de mercado, né? Eu sempre falo para os alunos errar para menos.
Se a pessoa não tem, por exemplo, radiografia ali do tipo de acrômio, eu já até falo para a pessoa chegar até 80, nem 90, entendeu? Para não ter risco mesmo, zero. E uma das coisas que você falou que eu achei muito interessante é essa questão da rotação interna. Dá para você conseguir fazer o exercício sem ficar em rotação interna. É mais difícil, tem que estabilizar mais a escápula, tem que colocar um posicionamento mais adequado e evitar que passe dessa angulação, né? E, cara, virou praticamente uma coisa tão comum as pessoas realizarem remada alta, sempre com o cotovelo acima do ombro, que, tipo, me dói só de ver, sabe? Me dói só de ver. E Tem eu falo assim, necessidade. eu só falo que é questão de tempo. É só questão de tempo. Porque uma hora vai, porque você vai pensando, vai pensando, vai pensando, vai pensando. Uma hora ela vai dar uma inflamada e vai começar a sentir a dor. Sim, então, isso acaba acontecendo a longo prazo, né? Esse tipo de Sim. lesão, né? E aí existe, inclusive, algumas estratégias, né, de outros exercícios para ombro, para finalizar o assunto aqui, né? Que eu acho importante a gente comentar também, né? Um exercício muito clássico, né, para ombro é a elevação lateral, que a gente tem que comentar, tá? Elevação lateral que todo mundo conhece, mas eu vou mostrar aqui, tá vendo? A posição inicial é essa daqui, tudo bem? E a posição final é essa daqui, né? Então, o que acontece? Diversos especialistas, né, apontam, né, que, na verdade, né, se a gente fizer esse exercício no plano da escápula, existe uma menor probabilidade de impacto no ombro. Existe uma menor probabilidade de pinçamento das estruturas no tero do ombro, tá? Essa é a elevação lateral tradicional, tá? Agora, vamos verificar, então, vamos analisar o que seria o plano da escápula propriamente dito. Então, vamos lá. Aqui está a visão da elevação lateral, né? Ou como seria comum, né? No plano da escápula, seria mais ou menos isso aqui, ó. Uma elevação lateral onde nós não estamos, né? Nem no plano frontal e nem no plano sagital propriamente dito, né? É um meio termo, né? Então, a gente colocaria, tá vendo, ó? A abdução, né? Um pouco mais para frente, né? Não é nem uma elevação frontal e nem uma elevação lateral. Essa aqui é a elevação no plano da escápula. Então, alguns especialistas acabam apontando, tá? Sugerindo que esse tipo de elevação lateral ela é mais recomendada se comparada à elevação tradicional, porque existe uma menor probabilidade de pensamento aí das estruturas. Tudo bem? Quer acrescentar alguma Sensacional. coisinha, professor? Muito bom isso aí. O Capanje ele fala bastante, e isso é a angulação de 30 graus adiante, né? E segundo a fisiologia articular, né, no livro dele, do Capanje. E ele fala um negócio muito interessante que neste posicionamento, olha que interessante, porque a gente tem três ventres, né? Anterior, medial e posterior. Que nesse posicionamento da escápula é como se fosse o glúteo médio, né? Assim, tem os ventres anteriores e posterior e o medial. Quando você coloca na posição da escápula, você aciona os três ao mesmo tempo, dando ênfase na parte medial. Quando você coloca no plano frontal, como a escápula ela é meio diagonal e o posicionamento do deltoide tem uma ligação com a escápula, quando você coloca no plano frontal, aqui na lateral, aqui no caso, você melhora a relação força-comprimento do deltoide anterior. E há uma tendência também, não só de impactar a estrutura ali do manguito rotador, no supraespinhoso, como também aumenta a probabilidade de você ter o slide anterior, porque você estira mais essas musculaturas, exige mais do subescapular. Então é mais um motivo para a gente trabalhar no plano da escápula, para você ativar o deltoide médio ou como todo, né? Igual a abdução de quadril, quando a gente faz lateral, ou abdução mais para frente ou abdução mais para trás. Você consegue ativar todas as porções e quando você faz no plano da escápula, você trabalha também a lateral, só que dá um pouco mais de ênfase, porque o estiramento é maior que louco, né? Porque como que você, daqui na lateral, você estira essa parte do deltoide anterior e o deltoide anterior auxilia com o deltoide médio, né? Porque a gente tem a imaginação, pela anatomia, pelo bom senso, que a gente só estimula o deltoide anterior fazendo elevação frontal.
Não, você faz elevação frontal com o deltoide anterior, dá ênfase no deltoide anterior, mas quando você faz no plano frontal, você estira ele, você melhora. Isso não sou eu que estou falando, é o Capanje, tá? Fisiologia articular. Sim. Você estira ele e aí você aumenta a relação força-comprimento, auxilia o deltoide anterior, por isso que na divisão de treinamento a gente tem que colocar peito com o deltoide anterior e lateral, ou peito com tríceps, por causa do sinergismo, porque você vai exigir bastante. Então, essa colocação é Faz muito sentido. legal. Vai muito legal, e até porque também uma coisa que alivia, eu gosto muito, Mário, para prevenir lesão no ombro ou dor no começo do treinamento do ombro, começar com rotação externa mesmo aqui e fazendo esse movimento aqui, porque joga o tubérculo maior do acrômio, o tubérculo maior do húmero para trás e você faz a elevação no plano da escápula e você aquece bem, irriga bem as estruturas ali, sem dar nenhum desconforto e você começar o treinamento de ombro com mais tranquilidade, sem nenhum pensamento. Eu gosto muito dessa Legal. estratégia. Bacana, bacana, que bom compartilhar. Agora posso falar do último erro aqui do ombro? Eu falei que era o último, mas eu lembrei de mais um clássico aqui. Manda ver, manda ver. O ombro é muito grande, cara. Bom, esse aqui você vai até cuspir essa água que você engoliu agora. É esse trabalho de manguito rotador livre aqui, ó. Você já viu a galera fazendo isso? Fazendo um manguito de rotador desse jeito? Ou na verdade é uma tendência, é uma tentativa, né? É uma Tentativa. tentativa de fazer manguito rotador, né? Então, as estruturas do manguito rotador fazem diversos movimentos, tá? Porém, né, eles são bem excitados, bem estimulados em movimentos de rotação interna e externa. Porém, tá, muita gente tenta fazer rotação interna e externa livre, né, com peso livre dessa forma e, obviamente, não consegue. Tá? E por que não consegue? Né? Porque para a gente conseguir estimular o músculo, o vetor de força resistente tem que estar oposto ao movimento que o músculo alvo faz. Né? Nesse caso, né, como eu marquei aqui, tá vendo? O vetor de força resistente ele está apontando para baixo, né? Para baixo em direção aqui ao solo. Então, na verdade, né? Quem está trabalhando de verdade aqui é o músculo do bíceps braquial ou os flexores do cotovelo que tendem a segurar o peso aqui, né? Exato, isometria. Mas no trabalho do manguito, né? Ele quase não acontece. Então, uma dica que eu dou para a galera aí lembrar, tá bom? Sempre, que porque se por acaso, né? Você for fazer os exercícios de manguito rotador, para fortalecer o ombro, etc. e tal, e prevenir lesões, etc., tá? Lembre de fazer ele com cabo ou com elástico, tá? O vetor de força é resistente, ele tem que estar, então, aqui, ó, tá? De lado, ele tem que estar aqui na horizontal e não na vertical, senão não dá certo, tá bom? Agora, dá pra gente fazer, né, exercício de manguito rotador livre? Dá. É só você deitar em decúbito lateral, fica de lado e aí você faz rotação externa, por exemplo, entendeu? Seria a única forma. A diferença de resistência variável e invariável é você utilizar o posicionamento do corpo, né? Porque o cabo ele vai te ajudar, vai ter a tensão ali, né? O halter, se você não mudar o posicionamento do corpo, não vai ser a gravidade que vai te ajudar, né? Que o peso tá ali, mas Pois não tem é. jeito. Ó, o treinador Pois é. Furini falou, às vezes quando as lives tem slide, acaba caindo a conexão, uma sugestão. Tá tudo tranquilo aí, galera? Deixa eu abrir um pouquinho aqui os comentários, porque aqui Fique à tá vontade. liso. Deixa eu falar uma outra coisa para vocês, inclusive. Pessoal, tá totalmente liberado o print, tá? Durante a live de hoje. Então, se estiver legal os slides aqui, se você quiser gravar, né, para você estudar mais tarde, etc e tal, fique à vontade, pode dar print, pode postar nas redes sociais, tudo bem? E se você fizer isso, por favor, não se esqueça, tá? De marcar o professor Diego e eu, tá? No seu post. E, ó, faz um depoimento bem legal, bem bacana. Se essa live, ela estiver ajudando na sua formação, se você estiver gostando, se estiver bacana, não se esqueça de dar print, compartilhar nas redes sociais, tá? E fazer um depoimento bem legal pra gente. Marcar o professor Diego e eu, porque isso acaba estimulando, né? Eu e o professor Diego, por exemplo, a trazer mais conteúdo gratuito para você, tá bom? Não esquece, hein? Exatamente. Sensacional. Boa colocação aí, Mário. Obrigado, viu? Imagina. Galera, quem tiver dúvida, alguma coisa, manda aqui no... Vou tirar de novo os comentários, só foi para perguntar se estava liso mesmo a internet ou não. Vamos dar continuidade, então? Mário, eu vou falar a real para você, cara. Como a live já está ficando mais extensa, eu vou te chamar de novo para falar sobre os outros assuntos. Vamos embora. O que você pode falar mais em relação aí de supino, das variações?
ou alguma outra coisa de membro superior? Você quer Vamos explanar falar de alguma supino. coisa? Vamos falar de supino primeiro, pode ser? Pode Vamos falar ser. aqui o supino. Vamos lá. Então, ó, primeiro deixa eu mostrar para vocês aqui, né? Para quem não conhece, né? Talvez tenha alguns estudantes aí. Bom, o supino é esse aqui, tudo bem? Clássico supino reto, tudo bem? Que serve especialmente aí para trabalhar os músculos peitorais, principalmente, tudo bem? Bom, agora é o seguinte, tá? Eu vou mostrar para vocês um acidente, tá? Um acidente. Então, assim, se você não gosta de ver essas coisas, tá? Então, cara, vira a cabeça pro lado um pouquinho, aí, etc e tal, porque é um acidente que eu vou mostrar, tudo bem? Vamos lá. Então, vamos embora. Bom, não sei se vocês, quem já viu isso aqui, vamos dar uma olhadinha no que vai acontecer. Vocês estão vendo aqui, ó, um campeonato de supino, tudo bem? Né? Então, o indivíduo, ele está aqui, né, deitado, ele está segurando a barra aqui, né? Tem muito peso aqui, né? Muito peso mesmo, tá? Quanto peso tem, eu não sei, mas tem bastante. Vamos ver o que aconteceu aqui nesse campeonato de supino. Powerlifting. Olha lá. Tirou a barra. Foi para execução. Punk, hein? Você viu o que aconteceu? A barra escapou e pegou direto no peito dele. Eu vou colocar de novo e vou tentar pausar. Vamos lá. Não, precisa colocar de novo, não, mano. Deixa os caras não estranho. esquecer, mano. Olha lá, ó. Eu vou ter que até comentar depois uns negócios sobre. Olha isso aqui, mano. Tem noção? Tá? Sinistro. Eu não sei se é verdade. Mas Eu acho que é verdade, sim. Já aconteceu isso várias vezes. Não, isso acontece. Agora, eu não sei se é verdade, tá? Que ele quebrou o externo em várias costelas. Entendeu? Então, o que acontece, né? Pode falar. Isso explica muito em questão também do posicionamento em relação à pegada. Eu vejo algumas pessoas querendo fazer pegada assim. Primeiro que a carga ela tem que estar direcionada aqui, ó. Então, há uma necessidade de você fazer essa extensão, até para preservar o posicionamento. E se você tem que segurar, ou com a mão fechada você pode segurar, eu acho até mais confortável e também mais seguro, porque você não deixa a barra escapar. Quando você joga o dedão para cá, você pode até melhorar em relação à rota miofascial, dar conforto em questão até do ombro, por causa de rota. O problema é que eu não coloco esse risco. Eu, praticamente, Diego, hoje eu estou trabalhando ali com uns 45 de cada lado, e eu coloco meu dedão mesmo. Eu tô cagando andando para a rota, se vai pegar assim ossado, se vai ter uma tensão miofacial, a Y, X, não vou. Eu vou colocar o meu dedo mais fechado para poder ter mais segurança. É isso aí, exatamente isso aí. Isso aí é um dos motivos que pode acontecer, né? Quem leu meu livro já sabe dessa história, porque eu falo logo nas primeiras páginas sobre isso. O nome dessa pegada aqui, pessoal, é pegada suicida. E não é por acaso. Não sei como é que vocês chamam aí, mas aqui em São Paulo a gente chama de pegada suicida. E não é à toa que se chama pegada suicida, né? Senão teria outro nome. Ó, e, cara, é uns detalhezinhos que você coloca em risco à toa, né, cara? Somente você vai trabalhar com um público que pega muito peso. Aquilo ali aconteceu, tá? Principalmente por quê? Porque o cara estava fazendo essa pegada. Tá? Tá vendo? Que pegada que é essa, professor? O que não pode fazer? Bom, para quem não está conseguindo entender, quero que vocês reparem o seguinte, que o polegar do indivíduo, tá? Tá pro lado de trás da barra, não está abraçando a barra. Então, o que acontece? Existe uma grande possibilidade, tá? Principalmente com altas cargas, dessa barra escorregar da mão e soltar da mão, entendeu? E se essa barra soltar da mão, vai acontecer o que aconteceu ali. Ela vai cair direto no seu peito. E não adianta, tá? Ter alguém para segurar. Porque dependendo do peso que for, Diego, por exemplo, coloca 45 cada lado, por exemplo, no supino. Eu coloco 45, 50 cada lado também, para fazer supino. Cara, tem 100 quilos. Mais de 100 quilos, na verdade. Mais de 100 quilos por cada barra. Pois é,
Pois é, o seu companheiro não vai conseguir segurar, entendeu? E aí vai causar acidente. Então, o lance é o seguinte, tá? Já deixo aqui, tá? Para a gente prevenir lesões, acidentes na academia, não permitam que os seus alunos façam pegada suicida. Não permita, tá? E é sua responsabilidade, sim, tá? Falar sobre isso, tá bom? Eu gostaria de falar um pouquinho agora, inclusive, da responsabilidade civil, tá? Do profissional de educação física, tá? Você, personal trainer, tá? Se acontecer isso, por exemplo, na tua aula, né? E o aluno quebrar as costelas, quebrar o externo, por exemplo, ou até mesmo vir a falecer, tá? Se ele quiser te processar, você pode responder, tá? Criminalmente por isso, tá? Por quê? Um juiz, tá? Ele não vai entender que você não sabia. Você é o profissional, cara. Então, o que acontece? Você já deveria saber. E ele vai dizer o seguinte, tá? Olha, você estava lá, profissional, né? Viu que ele estava correndo risco e você não interferiu. Ou seja, você foi negligente no assunto. E, ó, não adianta você falar, mas ele fez assim porque ele quis. Ele quer fazer assim. Não adianta, cara. Então, não permitam. Tá? Quando eu trabalhava na sala de musculação, tá? Eu não deixava. Toda vez que eu olhava os alunos assim, no meu horário eles não faziam isso, tá? E hoje, aluno de personal meu também não faz, tá bom? Então esquece esse lance aí de pegada suicida. Vou mostrar mais uma vez para a gente prevenir esse tipo de lesão, esse tipo de acidente, tá? Na academia, tá bom? Então olha só, façam com que sempre, tá? O polegar ele seja presente, tá? Seja muito presente aí no exercício de supino, para a gente prevenir esse tipo de acidente, esse tipo de lesão com as pessoas, tá bom? Então, você quer complementar alguma Sensacional. coisa? Não, perfeito, cara. Perfeito. Muito bom. Muito Muito bem, bom. agora Cara, vamos falar sobre... Pode e isso falar. aí, Mário, são detalhes, cara, que, tipo assim, não poderia ter esse tipo de erro, né, cara? Não, imagina. Uma vez aqui em Campo Grande, uma academia, teve uma mulher que estava sem personal, ela estava fazendo um leg press e ela não soube guardar o peso. Hoje tem umas travas de segurança que ajuda, né? E ela tirou a perna e esqueceu de fechar. Por falta de comunicação do professor, ou até mesmo ela esqueceu, enfim. Isso é um dos motivos que eu vou falar uma coisa para você. Pessoas que não têm o entendimento da academia, não têm conhecimento, não têm ali constância e vai se aventurando. Porque é difícil. O instrutor que está ali na sala de musculação, ele tem que orientar vários ao mesmo tempo. Às vezes ele deixou claro toda a informação, mas quem responde é a academia, no caso, né? Não é o instrutor ali em si, é a academia. Mas quem é personal e acontece um tipo de coisa na sua aula, é você que responde na academia. Porque Você que responde. você que está ali do lado, entendeu? Você que está ali do lado. Então isso aí vai cair em cima de você. E é um detalhe que você está ali do lado, você não pode deixar jamais acontecer. Isso é um negócio que não pode acontecer de jeito nenhum. Imagina você tá dando uma aula lá para a pessoa e no leg press a pessoa falha ali porque entrou em acidose, aí não tem trava de segurança ali no leg press, aí solta a perna, abaixa. Cara, a mulher fraturou as duas tíbias, deu fratura exposta, foi feio. Imagina o prejuízo que deu ali, em tanto questão emocional, de funcionalidade da mulher, quanto da academia que teve que responder, pagar a indenização. Pois é. Sinistro. E são Não coisas permitam que bestas. E aconteça são isso. coisas bestas, porque musculação é um movimento repetitivo com uma sobrecarga. Então tem muitos exercícios que pode acontecer acidente, né? Principalmente agachamento com a barra. Porra, a retirada, a colocada, é o que mais acontece ali no agachamento. A gente tem que ficar sempre de olho, né? É bem perigoso isso para todos nós, né? Complicado mesmo. Ainda bem que você tocou nesse assunto, professor. Desculpa te interromper agora, encerrando esse assunto agora do supino, né? Só queria lembrar que nós já falamos anteriormente aqui, né? E voltar a falar a respeito da abdução, né? Do ombro, né? Já que foi aqui que a gente comentou a respeito, né? Que foi a... Desculpa que eu estou falando com você, estou procurando um outro material aqui. Achei. Bom, enfim. Então vamos lá. Toda vez, né, já que nós estamos falando aqui do supino, né, nós mostramos esse acidente, falamos como prevenir,
né? E deveremos voltar novamente aqui, né, no assunto, tá, da abdução do ombro na hora de fazer o supino, tudo bem? Então, manter sempre o cotovelo abaixo dos 90 graus, né? Porque com 90 graus ou mais, existe uma maior probabilidade do pinçamento da bursa, das outras estruturas ali do teto do ombro, tá? Existem pessoas que têm um acrômio reto, curvo ou ganchoso, né? E isso pode interferir ali na saúde do ombro propriamente dito. Então, na hora de fazer supino, cotovelo sempre abaixo, tá bom? Bom, agora, né, eu gostaria de conversar sobre um outro exercício que pode ter acidente. Eu não sei se foi isso que eu vou mostrar agora, que aconteceu na sua academia, tá? Mas eu vou falar agora do leg press. Agora eu gostaria de falar do leg press. Leg press é um exercício muito bom, muito bacana, mas que pode ter lesão, pode ter acidente também, se a gente não souber trabalhar, tá? Então vamos lá. Dá uma olhadinha neste vídeo aqui, ó, que ficou muito famoso na internet uns tempos atrás também, tá? E eu já digo para vocês novamente que é acidente. Por Já isso, até tá? imagino, da hiperextensão do joelho? Sabia. Por isso, E ó, isso acontece muito, viu? Isso acontece muito. É que esse foi Não é filmado, pouco, né? não. Pois é. Então, ó, Esse se foi você não filmado. gosta de ver essas coisas, já tira o olho para o lado de lá, tá? Porque o acidente é meio feio. Vamos dar uma olhada, ó. Esse aqui, ó. Vamos lá, então. Vou dar aqui para vocês verem. Olha E lá. até hoje, Agora, Mário, eu vejo isso constantemente, cara. É que esse cara tá com muita carga. Ai, meu Deus do céu. É que esse cara tá com muita carga. Mas eu vejo isso direto na academia. A pessoa fazer agachamento na máquina, no Smith, em vários, no leg press, e faz bloqueio articular. Termina ali a extensão e descansa. Plac! Termina e plac! Ó, vocês estão vendo que eu tenho uma hipermobilidade aqui? E às vezes as pessoas têm essa hipermobilidade, tem a hiperextensão do joelho, né? E, cara, às vezes o que vai acontecer? Ligamento cruzado não vai segurar, as estruturas, menisco, tudo não vai segurar. Imagina acontecer, você tá louco. Você tá doido, é um negócio sinistro. Geralmente no leg press. Mas vou te falar uma coisa, tá? Muito profissional, você tocou num assunto certeiro, você falou da hiperextensão do joelho, né? Agora, tem muito profissional, por exemplo, que fala, pô, é a carga, tem muita carga. Não, o problema não é a carga. O problema é a má execução. É a má execução. É o vício. A má orientação. Entendeu? Sim. E é por isso que a gente está aqui. Né? Hoje, você que está me escutando aí do outro lado, escutando a gente, certamente um profissional diferenciado. Que está hoje aqui, né? E tirou um tempinho para a gente conversar sobre um assunto. Agora, para a galera que fala, isso aí é excesso de carga, vou mostrar um outro vídeo aqui, ó, para você. Ó. Quer ver, ó? Vamos dar uma olhadinha nesse aqui, ó. Ó, leg press também, tá? Magna. Ó, você acha que tinha carga aqui? Você acha que tinha muita carga? Olha lá, ó. Mesma coisa. Lá, e com pouca carga. Ó, e com pouca carga. Tinha quase carga nenhuma ali, ó. E isso... só demonstrando só o exercício quando aconteceu, cara. Entendeu? Cara, então, assim, e tem um monte de outras coisas que influencia para você não fazer isso, além da saúde articular, como também a contração contínua, a diminuição do valgo dinâmico. Não há necessidade de você fazer bloqueio. Você vai ficar lá descansando e ainda correndo risco. Exatamente. Então, ó, a primeira coisa que o cara errou ali muito, entendeu? É estender completamente o joelho. Estender completamente o joelho. Eu não vou voltar ao vídeo aqui, que vai aparecer programa do Datena, né? Que a gente tá toda hora mostrando aquele negócio, sensacionalista. Ah lá, quebrou o joelho, volta, põe de novo, lá. Não vou colocar, vai aparecer o programa do Datena. Mas enfim, o lance é o seguinte, são vários deles. Primeiro, hiperextensão de joelho. Segundo, excesso de carga. Terceiro, eu quero que vocês reparem, né, se vocês forem voltar depois para ver, cara, que o cara está com uma faixa extensora no joelho também. Entendeu? Para conseguir fazer a extensão do joelho, tá? Eu não usaria no leg press, eu não usaria. 4. Ele está empurrando, tem tanta carga, excesso de carga, que ele está empurrando a mão, tá? O joelho com a mão, assim, ó. Pau, empurrando. Entendeu? E isso acaba dá roubada. Acaba favorecendo a hiperextensão. Né? Então, cara, eu não faria nada disso. Sim. E o exemplo melhor ainda não é desse cara, é da menina, que é o que a gente tem em comum. Qual é a probabilidade de entrar uma pessoa na academia e te procurar? Um cara desse monstro aí que pega milhões de quilos ou uma menina daquela?
Ô Mário, vou falar uma Pois coisa é. para você. Eu dou curso de avaliação postural e já tenho 18 anos de carreira e, tipo assim, consultoria e os outros professores mandando avaliação. O que tem de pessoas com postura sway back, com hiperextensão de joelho, não é brincadeira. Com encurtamento severo do sólio, com extensão excessiva do quadril, com alongamento, com encurtamento da linha superficial posterior gigantesca. Então, pessoas que têm um valgo funcional com rotação interna do quadril, com hiperextensão do joelho também. Então, todas essas pessoas que têm já para em pé com aquela hiperextensão do joelho, porque também tem uma ligação muito grande com a hipermobilidade da articulação. A pessoa já nasceu já com essa hipermobilidade e ao longo da vida, com encurtamento, salto alto, joga o joelho para dentro, para trás no caso, né? Então já tem um vício postural. Então ela já tem uma tendência. Essa pessoa que tem uma tendência e você não fala para essa pessoa que é obrigatório você fazer até antes de estender tudo e fazer o movimento para não fazer esse bloqueio articular e descansar e ainda prejudicar ali, que pode, sei lá, romper os ligamentos ali, levar todo mundo junto, e perder a contração contínua, porque, cara, a Sim. acidose é muito maior. Você perde, porque pessoas que têm valgo estrutural, por exemplo, ou valgo, pior ainda, valgo estrutural, mas valgo funcional, a tendência é perder a linha mecânica na hora que você está estendendo completamente o joelho. E você perde a tendência ali de você estar constantemente tendo uma contração contínua. Você perde aquela contração no meio do caminho. Então é por motivos estéticos, motivos de segurança, para não dar dor para a tela femoral, para não, enfim, para não ocasionar um monte de série de coisas, né? Pois é, e você tocou num assunto agora, tá? Que pouca gente repara, tá? Que é exatamente essa hiperextensão do joelho, tá? Tecnicamente, né, muita gente, inclusive, chama isso de joelho geno recurvado, Recurvado. né? Isso mesmo. Não sei se você, muito provavelmente, Diego, já viu, mas e já reparou. Mas para quem está aí e nunca viu, não sabe do que a gente está falando, eu estou falando dessa situação aqui, ó, tá? Claro que aqui é um exagero, tá? É um exagero. Um cara que tem uma super hiperextensão, né? Um joelho super recurvado, bem marcado, né? A maior parte das pessoas que você vai encontrar no dia a dia, no cotidiano, não tem um joelho desse jeito, tá? Mas o mínimo de hiperextensão de joelho, né? Aqui, né? Com a extensão completa dele, a hiperextensão dele no leg press, mesmo se não tiver carga, existe uma total probabilidade de machucar, como foi o exemplo da menina, né? Então, eu Olha o quero que você vetor de repare na força, né? diferença. Exatamente. Quero que você repare na diferença deste, né, joelho aqui, ó, para os demais aqui, né? Então, o que acaba acontecendo, né? Falando de biomecânica propriamente dito, né? Então, vamos imaginar, por exemplo, aqui que quando você hiperestende o joelho no leg press, por exemplo, você tem um vetor de força que ele faz isso aqui, ó, tudo bem? Ele vem daqui para cá. Aqui, na verdade, a gente tem uma força de compressão, né? Se o cara não tem um joelho hiperestendido, né? Ele fica nessa posição, então você tem uma compressão aqui na força no joelho. Mas o que acaba acontecendo? O que já é ruim, tá? Por que é ruim? Deixa eu só dar um interromper. Porque quando você estende completamente, né? O que acaba acontecendo? Você tem uma força de compressão e não uma força torque. Tá? Vamos lá. Vamos dar um passo para trás. Para a gente construir músculo, propriamente dito, a gente precisa ter força torque nas articulações, forças rotacionais. São essas forças rotacionais que principalmente estimulam a força aí dos músculos do quadríceps, dos discos surais, etc. E tal. Agora, o que acaba acontecendo? Tá? Quando você estende completamente o joelho, né, você não tem mais uma força torque e acaba tendo aí uma força de compressão. Essa força de compressão, por sua vez, não constrói músculo. Isso já é ruim. Agora, o que é mais ruim do que isso é que você força, por exemplo, né, uma maior probabilidade do indivíduo, né, virar esse joelho para trás, principalmente se ele tiver essa situação. Por que principalmente se ele tiver essa situação? Ó, partindo do princípio que o vetor de força no leg press ele vem daqui para cá, ó, né? Aí, vamos imaginar que essa é a plataforma, né? Vem de baixo para cima, tá vendo? Eu quero que vocês reparem que aqui a gente vai ter um torque, na verdade, extensor do joelho, e não flexor, favorecendo, então, que o joelho ele vá para trás, entendeu? E isso que é um enorme problema, e é por isso que as pessoas podem se machucar, tá bom? Então, jamais façam isso. Outra coisa, 2, eu não colocaria o meu aluno para fazer leg press, ele tiver o joelho assim, entendeu? Não coloco. Por quê?
Porque, cara, existem outros exercícios mais seguros. Tem o agachamento, por exemplo, para quem tem joelho hiperestendido. Bem colocado isso aí, viu, Mário? Não tem necessidade de fazer o leg press, entendeu, cara? Não tem Até porque, necessidade. às vezes, o aluno, ele, mesmo você falar 1000 vezes na orelha, tá cansado e vai lá e hiperestende. Acabou. Imagina se a bomba estourar na sua mão. Pois é, então assim, se você tiver um aluno que tem hiperextensão de joelho ali, entendeu? Você falou pro cara, mas um vacilo que ele estendeu todo o joelho, entendeu? Machucou. Você imagina que filme de terror que vai ser na academia e você vai estar envolvido no meio, cara. Entendeu? Então assim, se o meu aluno tiver hiperextensão de joelho de recurvado, desculpa, leg press ele não faz. Leg press ele não faz. Ele coloca ele para fazer outro exercício, mas não agachamento. Opa, não leg press, e sim agachamento. Tá bom? Quer complementar alguma coisa, professor? Não, você já falou tudo. Se eu for complementar aqui, eu vou ter que falar o meu curso de membro inferior. Que aí eu já vou falar quem tá encurtado, quem tá fraco, quem precisa fortalecer para melhorar a condição. A gente só tem mais um assunto agora, né, professor? Que é o agachamento, né? É isso mesmo? É isso aí. A gente já passou de uma hora. Eu falei que ia ficar no máximo uma hora, a gente passou de uma hora. Tá? Mas enfim, deixa eu finalizar aqui o leg press e eu já vou para o agachamento, tá? Então vamos lá. O lance é o seguinte, pessoal. Eu já tinha até colocado as linhas aqui, ó, e esqueci de mostrar para vocês, né? Então, é isso que eu quero que vocês reparem, né? Quando a gente faz agachamento, estende completamente o joelho, né? A força, né, de resistência, ela se alinha perpendicularmente ao tornozelo e ao joelho, fazendo força de compressão, tá? E quando você tem o joelho girando recurvado, tá vendo? Eu quero que você repare que a gente força, na verdade, uma extensão, né, do joelho, e aí é bem difícil, é bem complicado de a gente conseguir vencer essa força ao contrário depois, tá? Conseguir contrair ali os isquios furais, tá bom? Então, se o seu aluno, ele tiver o joelho hiperestendido, não coloque ele para fazer leg press, nem 45, nem horizontal, nem nada, tá bom? Um outro assunto do leg press, tá? Que é bem importante da gente conversar é a respeito da trava de segurança, que o professor Diego falou anteriormente, tá? E que a gente precisa comentar, tá? Então, o que acontece, né? Nós temos aqui o exercício de leg press, tá? E muita gente acaba esquecendo, a maior parte dos leg press tem essa trava de segurança, tá? Essa trava de segurança que geralmente fica embaixo do carrinho, ela serve exatamente para, se caso, tá, você falhar, por exemplo, se você falhar, o carrinho ele não venha descer para cima de você e te esmagar. Eu conheço o cara que foi esmagado pelo carrinho, tá? E teve o rompimento total, tá, do músculo, né, transverso do abdômen, de fora a fora. Caralho, que louco. Tudo. Porque o que acontece? O cara era fisiculturista, entendeu? Colocava cerca de meia tonelada no leg press, ele não colocou a trava de segurança, ele falhou, o carrinho desceu e esmagou ele. Entendeu? Você imagina meia tonelada em cima de você? Então o que aconteceu? Isso é sério, cara. É sério. O joelho veio para cima do peito, aqui, entendeu? E aumentou a compressão, né? A pressão intraabdominal a tal ponto que rasgou o transverso do abdômen, descolou os músculos oblíquos e o cara ficou só sangue, cara, assim. Então, assim, não esqueçam da trava de segurança, tá bom? Outra coisa, se você estiver aí do outro lado falando, pensando assim, mas na minha academia não tem trava de segurança, o que eu faço? Faz o seguinte, ó, tem uma gambiarra, jeitinho brasileiro, tá? Pega uma corrente bem forte e grossa, tá? Um cadeado bem forte e grosso também, e começa a usar ele no carrinho, tá? Escorado no próprio aparelho ou em alguma coisa, por exemplo, para limitar a descida do carrinho. E deixa a chave lá, para a pessoa, por exemplo, abrir, entendeu? E limitar ali o tamanho da amplitude que ela quer, para que isso não aconteça com vocês. Tá bom, professor? Boa gambiarra, hein? Muito legal. Eu uso uma gambiarra parecida com essa como que chama? No Smith, não. Aquele Hack Machine. Eu coloco um step. Eu coloco um step ele bate no step e volta para cuidar da amplitude. Para o aluno não passar da amplitude que eu quero, entendeu? Eu uso uma gambiarra dessa. Lógico, não tem nem comparação com isso, porque isso aí é um negócio mais sério, né? E as gambiarras. É super importante. É importante prevenir essas lesões, prevenir esses acidentes, né? Agora, vamos para o último assunto agora, né? E agora eu quero falar, então, de agachamento com vocês, pessoal. Como prevenir ali, então, né, algumas particularidades e lesões no agachamento, tá?
Bom, o lance é o seguinte, tá? Eu vejo muita gente, né? Muita gente mesmo, tá? Fazendo agachamento profundo, né? Porque isso recruta mais músculo, alguns estudos apontam que dá mais resultado, principalmente pro glúteo, etc e tal. Porém, tá? Muita gente que faz esse agachamento profundo, tá? Acaba executando ele sem tanta flexibilidade. E o resultado é um agachamento, ó, com essa retificação da coluna lombar, tá vendo? Essa retificação da coluna lombar aqui, ó, é que eu quero conversar com vocês agora. Tá? Esse lance aqui que eu acredito que é perigoso. Tá? Cara, mas esse cara aí tá feio na fita, hein? Não tem dorsiflexão Tá? do tornozelo, não tem mobilidade no ombro, não tem mobilidade na torácica. Ele não tem nada, esse cara aí. Ele é duro mesmo, ele é duro. Esse cara é duro. Abdutor encurtado, posterior encurtado, tá feio isso aí. Eu sou um cara, na verdade, que estruturalmente eu não sou flexível. Estruturalmente eu não sou flexível, por isso eu não abuso. Por isso que quando eu vou fazer agachamento, eu limito o meu movimento, ó. Entendeu? Especialmente tentando preservar a curvatura da coluna lombar. Então, o que acontece, né? Quando as pessoas fazem aí o agachamento livre, muitos deles, inclusive, acabam sustentando o argumento de que vão ganhar mais massa muscular, tem mais ativação, etc e tal. E, bom, botam para quebrar nesse agachamento livre. Mas acabam esquecendo de alguns detalhes importantes, né? E muitas vezes, tá, Diego? Quando o assunto é lesão, tá? Aqui no agachamento, o assunto não pode descer porque machuca o joelho, etc e tal. Bom, enfim, alguns estudos, inclusive, começaram a apontar que, na verdade, abaixo de 90 graus, você tem uma menor probabilidade, inclusive, de machucar o joelho, porque a força torque no joelho é menor. Agora, a gente tem que lembrar que, na verdade, tá, o joelho não é a única articulação envolvida no exercício de agachamento. E a coluna vertebral tem um papel muito importante, tá? Sim. Nesse sentido. E vamos conversar, né, sobre este estudo aqui, ó, tá? Então, esse estudo aqui de 2000, tá? Ele tentou investigar exatamente o que acontece quando a gente faz a retificação da coluna lombar, né, nos exercícios, principalmente no exercício de agachamento livre, tá? Então, assim, né, você que está me ouvindo aí, o Diego, provavelmente já deve ter ouvido falar da situação de insuficiência passiva, tá? A insuficiência passiva se dá, por exemplo, quando a gente alonga demais o músculo e aí você acaba afastando a cabeça da miosina do sítio ativo, né, ali, porque ele estica demais, você estica o sorocômero, e aí você acaba perdendo conexão entre os filamentos de miosina e quitina. Sendo assim, o músculo ele é menos ativo, né, quando ele está alongado demais, tá? Então, o que acontece? Esse estudo que eu acabei de mostrar para você, tá, ele tentou investigar o seguinte, né? O que acontece, então, por exemplo, nos músculos eretores da coluna, tá? Quando eu faço exercícios que exigem ali, né, da retificação da coluna lombar, tá? E aí, o que eles acabaram chegando, né, como conclusão? Olha que interessante, tá? Quando você realiza, então, né, esse lance de fazer a a retificação da coluna lombar, você alonga, você estira, né, demais os músculos eretores da coluna. Dentre eles, né, o longuíssimo, aqui é o longuíssimo, e o helicostal. Você alonga ele e ele acaba entrando em insuficiência passiva. E por que isso é ruim? Tá? Por que isso é ruim? Porque quando você alonga ele demais, ele não consegue mais, né, ficar ativo para sustentar as vértebras da coluna lombar. O longuíssimo e o helicostal são dos principais músculos que sustentam a coluna lombar. Então, o que os pesquisadores apontam? Tá? Que quando você, né, faz a retificação da coluna lombar, você tira, na verdade, o papel do ilho costal e do longuíssimo. Isso aumenta a probabilidade, né, de cisalhamento da coluna lombar, tá? O que é, por sua vez, uma das piores forças que existem aí para a coluna vertebral. Então, quando você estira demais ali a coluna vertebral, tá? A força, né, do agachamento ali, por exemplo, a barra e o peso corporal, ela fica sustentada praticamente somente, né, nas estruturas ali da coluna vertebral, como, por exemplo, dos discos intervertebrais, aumentando a probabilidade do indivíduo se machucar ali no exercício de agachamento. Por isso, tá, é muito importante, né, que vocês se lembrem, né, dessa imagem aqui, ó, tudo bem? Então, preservem sempre a coluna lombar, tá? Sempre no agachamento. E aí, desculpa falar demais, né? Mas, enfim, uma pergunta muito corriqueira nos meus cursos, né? E no cotidiano é o seguinte: professor,
até qual ângulo, né? Até qual ângulo a gente pode agachar, até quando a gente pode agachar. Posso agachar até o final, posso agachar tudo ou não? Cara, não, depende, como você mesmo falou, não tem receita de bolo, tá? E para mim, o parâmetro, né, até onde o indivíduo ele pode descer, até onde ele pode agachar, está relacionado, tá, especialmente à preservação da curvatura da coluna lombar. Até onde o indivíduo pode descer? Cara, até onde a curvatura da coluna lombar dele permanece, então, de forma preservada. A partir do momento em que ele começar a perder a curvatura da lombar, está na hora de parar. Ele não pode agachar mais do que isso. Isso para pessoas comuns, tá? Quando a gente fala agora, né, de indivíduos, então, de alto rendimento, por exemplo, estou falando de fisiculturista ou atleta de alto rendimento, né? Bom, aí o papo é outro, né? Como vocês devem saber, já ter estudado, cara, o atleta de alto rendimento, na verdade, ele não está muito preocupado se ele vai machucar ou não, ele quer ganhar. Ele quer ficar grande, ele quer ser o melhor. Então, assim, se você estiver trabalhando com um atleta de alto rendimento, o assunto é outro. Mas, isso tenho certeza que é 1% só dos profissionais de educação física. 99,9%, na verdade não é nem 1%, né? 99,9%, né, por cento aí, a grande maioria, ou 99,8%, trabalha com pessoas comuns do dia a dia, que não precisam passar por isso, entendeu? Se não está treinando o cara para subir no palco, se ele não vai ser Mister Olímpia, não tem necessidade, tá bom? Quer complementar, professor? Nossa, tem tanta coisa. Então, o que eu observo bastante aí? Uma das coisas que a gente precisa ter muita consciência é ter o domínio da cinesiologia, entender como que funciona o corpo, né? Entender o motivo, a causa, por que a pessoa está agachando naquela amplitude, está causando essa retroversão pélvica. Um dos motivos que você falou aí também, do longuíssimo, das musculaturas superficiais, que prejudica ali na estabilização, porque está estirado bastante a musculatura. Outra coisa que interfere muito na estabilização da pelve é a ausência da ativação de transverso do abdômen, que a partir do ponto que você perde a curvatura fisiológica da lombar, o transverso não é ativo. E o transverso é a musculatura que está ali, fazendo a ativação ali para você conseguir comprimir ali, para você dar aquela estabilização junto com a coativação de multífidos posteriormente. E esse mecanismo de retroversão da pelve, que causa a flexão da coluna lombar ou a retificação, é exatamente o mecanismo que dá a hernia de disco, né? E um dos motivos que a gente tem que tomar cuidado. Ah, mas aí vem aqueles assuntos que hernia de disco é cura. Cara, eu acho o seguinte, preservar as curvaturas da coluna, tanto por questão de ativação do glúteo, porque o glúteo ele vai estar num posicionamento tão estirado ali que ele também não vai entrar em insuficiência passiva. Eu acho desnecessário. E também a gente precisa ter esse conhecimento da cinesiologia para entender. Porque, por exemplo, se a pessoa está agachando certinho, com o movimento de joelho e quadril praticamente quase na mesma proporção de flexão, se está entrando em retroversão pélvica, a pessoa precisa entender a cinesiologia, porque é o adutor que está causando por inversão de ação, segundo o Capangê. Mas se o agachamento, por falta de mobilidade no tornozelo, está predominando com o quadril, quem está melhorando a relação força-comprimento são os isquios tibiais, eles que estão ali também podendo estar ocasionando essa retroversão pélvica. Então isso aí interfere muito na hora de você ver o que você precisa melhorar de alongamento para que o seu aluno consiga descer mais sem fazer essa retroversão pélvica. Porque às vezes o que acontece? As pessoas entendem que só é o posterior. Se o joelho está flexionado na mesma proporção que o quadril, a relação força-comprimento de reto femoral e de iscos tibiais estão na mesma proporção. É como se estivessem em repouso. Eles não estão causando nenhuma tensão passiva para causar essa retroversão pélvica. Então quem está causando isso são os adutores, por causa da inversão de ação, que acima de 70 graus de flexão de quadril causa uma inversão de ação. Em vez de eles fazerem a adução com flexão e antiversão pélvica, eles fazem rotação interna, em vez de fazer a rotação externa, eles fazem rotação interna, por isso que o joelho entra em valgo lá embaixo, abaixo de 70 graus também, um dos motivos do valgo dinâmico lá na fase final, e eles fazem a retroversão pélvica, em vez de fazer esse movimento de antiversão, e essa outra inversão de ação, em vez de eles fazerem flexão, faz extensão de quadril. Então eles fazem uma inversão de ação. Por isso que a cinesiologia é importante a gente entender para saber o que precisa de trabalhar com o aluno para que ele consiga fazer o agachamento profundo sem nenhuma compensação na coluna, no joelho, enfim, de uma maneira mais segura, que às vezes está influenciado mesmo no tornozelo. O tornozelo da pessoa não tem dorsiflexão,
e inclina o tronco para frente, aí estira o posterior, e o posterior também está encurtado, doutor. Então, vai somando aquelas consequências grandes, assim, de coisas que acabam interferindo na qualidade do movimento, Sim. né? A propósito, posso dar uma dica para as pessoas aqui? Pessoal, nessa semana aqui, é a última semana do lançamento, o professor falou tanto de cinesiologia, do meu novo livro Manual de Cinesiologia, tá? Que só nessa semana está custando R$ 49,90, tá? Ó, Então, grande oportunidade aí. se por acaso você gosta desse assunto, gostaria de ter um material aí para estudar sobre cinesiologia, tá? É só falar comigo depois no final da live, tá bom? Que eu mando o link para você, tá bom? Bom, por fim, professor, tá? Nós conversamos aqui desse lance da retroversão pélvica, né? E, na verdade, da retificação da coluna lombar, no agachamento, mas eu gostaria de lembrar a todos vocês que isso não acontece somente no agachamento, tá? É muito legal essa animação, The Muscle in Motion, né? E que mostra exatamente, ó, que isso também acontece no leg press quando a amplitude ela é exacerbada. Ó, tá vendo? Olha que interessante, ó. Tá vendo a coluna lombar retificando ali? Olha lá. Pegando fogo. Por quê? Porque entra em insuficiência passiva, né? Os eretores da coluna lombar sustentam ali o movimento e aí o indivíduo acaba, então, forçando um cisalhamento da coluna, o que, obviamente, não é interessante, tá? Então, até mesmo aqui no leg press, tá? Tentem, né? Prevenir, tentem evitar esse tipo de movimento com o indivíduo. E aí, uma das formas da gente conseguir reparar nisso é colocando a mão na coluna lombar, para ver se o indivíduo ele não está esmagando a sua mão na hora de fazer o exercício, tá? Boa. Se ele estiver esmagando a sua mão, provavelmente ele está perdendo a curvatura natural da lombar, tá? E aqui ele dá uma outra dica também, bem legal, que eu vou mostrar para vocês, entendeu? Olha lá, ele coloca um teraband ali, ó, tá vendo? Ó? No glúteo, da pessoa no quadril, e estica o teraband. Se o teraband sair, soltar, significa que o indivíduo está fazendo, então, retroversão pélvica e está fazendo, então, a retificação da coluna lombar, o que, obviamente, olha lá, não é interessante. Tá vendo? Tudo bem? Professor, Muito legal isso aí, sensacional. nós não temos mais tempo, a gente já está falando 1h30 aqui, né? Eu gostaria muito de falar mais, né? Com você, mas eu preciso falar agora, que minha esposa já está me chamando aqui, né? Mas enfim, deixa eu só contar uma coisa para você, o último mito, tá? Esse outro estudo aqui, que eu não vou me delongar, eu não vou entrar em detalhes, ele tentou verificar o seguinte: se aquela lenda de passar o joelho da ponta do pé, tá, na hora do agachamento, influencia ou não, tá, e muda alguma coisa, né, na hora de fazer exercício. Porque muita gente diz o seguinte: se você fizer agachamento e passar o joelho da ponta do pé, o seu joelho vai cair. Algo maléfico da sexta-feira 13 vai acontecer. E, na verdade, tá, esse estudo aqui apontou o contrário, tá bom? Olha só, eles compararam indivíduos com restrição de movimento ou sem restrição de movimento, professor. Então, indivíduos que, né, tiveram a liberdade de jogar o joelho para frente do joelho, o joelho para frente da ponta do pé, e os indivíduos que foram orientados a fazer o agachamento sem passar o joelho da ponta do pé. O joelho tinha que ficar no lugar, tá? E fizeram análise cinemática com aqueles marcadores no esqueleto, como eu mostrei anteriormente. Não vou entrar em detalhes, porque a gente já está se delongando demais. Mas, enfim, qual que foi o resultado? Olha que interessante. Ó, o resultado foi o seguinte: quando o indivíduo ele é travado e ele não pode jogar o joelho para frente, tá, da ponta do pé, ele não pode jogar o joelho para frente, ele não pode mover no plano sagital, sabe o que acontece? Tá? O que acontece é que ele acaba movendo mais a coluna lombar, tá? Se comparado ao indivíduo, tá? Que não joga o joelho para frente, não projeta o joelho para frente, entendeu? Então ele acaba trabalhando mais a lombar e os pesquisadores aqui concluíram que não tem nenhuma necessidade de você limitar do indivíduo jogar o joelho para frente, e quando você faz isso, a propósito, você aumenta, na verdade, a probabilidade de lesão. Você aumenta a probabilidade do indivíduo machucar a coluna, tá? Por lombar, porque ele acaba movimentando mais a coluna do que, na verdade, ele deveria, né? O objetivo não é trabalhar os membros inferiores, né? É trabalhar o joelho. Quando o joelho é travado, o ângulo do joelho, tá? Os ângulos do joelho se movem menos.
e do tornozelo também, o que obviamente não é legal, porque o que a gente quer trabalhar é a parte inferior do corpo, os membros inferiores, e não a coluna lombar. Então, para com essa ideia de que o joelho não pode passar da frente do pé, tá? Que além de uma besteira sem tamanho, de que vai machucar o joelho, você pode aumentar, de repente, a probabilidade do indivíduo machucar as costas, tá bom? Isso a ciência já apontou pra gente. Beleza? Professor, agradeço de coração o seu convite. Foi um bate-papo muito legal. Acabei me delongando, passando, na verdade, né? É sempre assim aqui, Dava para ficar mais meia hora e completar 2 horas com certeza, mas amanhã cedo eu tenho compromisso, né? E agradeço a presença de todo mundo. Espero que eu tenha conseguido contribuir de alguma forma para a formação de vocês. Tá? Com certeza. E se eu contribuir, tá? Se foi legal, se foi bacana, não se esqueça, então, que isso é muito importante para mim, adoro esse tipo de coisa. Não se esqueça do nosso print e do nosso depoimento lá nas redes sociais, tá bom? E não esqueça, obviamente, de me marcar, né? A mim e o professor aí, Diego, tá joia? Pessoal, outra coisa, né? Estão todos, obviamente, convidados a me seguir aí. Serão todos muito bem-vindos no meu Instagram. O meu Instagram é um curso aberto, um curso gratuito aberto, tá joia? É o @marisutsui, que o professor Diego pode colocar nos comentários daqui a pouco, né? Muito obrigado, né? E tem mais lá na minha página, tá bom? E outra, pessoal, o meu curso de biomecânica da musculação, cinesiologia, meus livros, etc e tal, se alguém tiver interesse, é só entrar em contato, seguir na página, obviamente vocês terão acesso, tá bom? Valeu, pessoal, obrigado. Pô, brigadão, viu, Mário? Brigadão mesmo, satisfação estar aqui presente junto com você aqui, explanando, conversando. Foi um dia incrível, tanto que a gente, cara, sempre é assim, às vezes, muita gente fala assim, isso aqui é 50 minutos, 1 hora, passa de 1 hora e meia sempre. Sempre, porque o negócio vai, a conversa é gostosa, Não, fica a gente aí vai... até a meia-noite aqui, mas não vai rolar. A gente tem 6 horas tem que dar aula, e é que aqui é 1 hora a menos, aí 1 hora a mais, vocês estão mais ainda adiantado ainda, né? É isso aí, exatamente, aqui em Guarulhos já é 11h01. 11h01, aqui é 10h01. Professor, bom, enfim, se alguém tiver alguma pergunta, né, peço licença, não vai dar para responder aqui, vocês podem perguntar na minha caixinha pessoal, tá? Eu respondo lá. Sim. Beleza? Beleza. Professor, Gratidão, obrigado, viu? Valeu. Valeu. Qualquer dia eu passo aí pra gente tomar um sobá, hein? Aí sim. Tomar um tereré, Tem uma japonesa bem grande aí, né? E aí eu fui na feira tomar um sobá. Como é que pode? O prato da cidade é um prato japonês, né? Conhecido, cara. Tanto que aí em São Paulo é difícil você achar sobá mesmo, viu? Aqui você acha outra coisa, mas sobá não. Não, eu tô ligado, já sei disso. Gratidão, meu. Obrigado. Tchau. Gente, é o seguinte, quem tá aí, essa semana, são os últimos dias dessa semana para o curso de alteração de membro inferior, tá? Eu vou falar um curso que já está gravado. Vocês têm um grupo no Telegram para a gente ficar 3 meses conversando, debatendo sobre os assuntos das aulas. Vocês vão ter aulas comigo no final de semana para tirar dúvidas. São 4 encontros. Então, quem não adquiriu, é no preço antigo, o curso de avaliação postural, exercício corretivo. Vocês vão aprender, por exemplo, a gente estava falando agora de gênio recurvado, vocês vão aprender quem está encurtado, quem está hiperalongado, quem precisa fortalecer. Tudo isso vai ter nesse curso. É um relâmpago que eu abri, sem divulgação, nada, sem post, só para criar a oportunidade de quem estava pedindo muito esse curso de alteração de membro inferior, tá? E no preço antigo, no preço antigo, R$ 497. São praticamente 50 horas de curso. Vocês vão aprender tudo. E ali tá falando muita coisa também em questão de atendimento, lado espiritual, psicológico. 18 anos de carreira que eu conquistei, que eu adquiri ao longo da minha carreira, tem tudo detalhado nesse curso. Quem tiver alguma dúvida pode falar comigo no direct, que eu mando todas as informações a mais, tá? Outra coisa, quem é de Natal, em breve estarei dando um curso presencial, tá? Vai ser sábado e domingo, e aproveitar essa oportunidade, porque já estão esgotando as vagas desse curso presencial em Natal. Tá?
tá? Vai ser em novembro, primeiro final de semana de novembro. Quem não adquiriu, tá R$ 150. Aproveita essa oportunidade porque vai subir para 200 e depois não tem como reclamar, tá? Vai ser uma imersão de sábado e domingo presente comigo. Vou explanar todos, vocês vão aprender como avaliar a avaliação postural do aluno, corrigir a técnica de execução de acordo com cada tipo de alteração postural. Vocês vão aprender muito em relação à lesão, à dor e como atender o aluno. Isso que é o mais importante, porque tem muitos cursos que falam as coisas por cima, mas não explica o que realmente, como você precisa ter essa pedagogia de ensinar o aluno certinho a execução e evoluir junto com esse aluno, né? E o mais importante, fidelizar, tá? Ao longo da semana eu vou estar falando mais nos stories e eu quero agradecer a presença de todos aí, tamo junto, tá, gente? Vamos desligar aqui porque a gente precisa dormir. Professor de educação física tem a vida corriqueira, né? Eu, 6 horas da manhã, já vou estar dando a primeira aula. Mas, enfim, quero agradecer muito a presença de todos. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar no meu direct, tá? E bom descanso para vocês, boa semana, tamo junto. E obrigado mesmo pela presença de todos, tá bom? Tchau, tchau. Bom descanso para vocês. Até amanhã nos stories.